Eu quero estar começando isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 de João, primeira carta de João 4, versículo 13. Porque é notório que todos nós ouvimos falar do Espírito. Interessante que a gente que crê nos dons, a gente sempre vê as pessoas falando sobre o poder do Espírito. Mas ao mesmo tempo é interessante como a gente não sabe quem é o Espírito e qual é a função do Espírito. Depois da história que a gente conhece de Atos dos Apóstolos, nos primeiros 100 anos da igreja, a igreja, como igreja do Senhor, chegou a ficar 15 séculos, 1500 anos, sem ninguém escrever, pregar, ensinar sobre o Espírito Santo. Tu pode pegar os pais da igreja, você pode pegar os patriarcas, você pode pegar todo esse pessoal da Idade Média, e você vai ver que você não vai encontrar praticamente nada escrito sobre o Espírito. E se encontrar alguma coisa, é uma pincelada. No século XVI, começa João Calvino. Não sei quantos aqui já ouviram falar de João Calvino. Ele vai escrever 4 livros. E a primeira, ele fala sobre Deus Pai. O segundo, Deus Filho. O terceiro, Deus Espírito Santo. E o quarto, ele fala sobre a igreja. Aí que aparece alguém para começar a falar sobre o Espírito Santo. Eu não sei quantos de nós conhecem o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Olha como o credo fala. Fala que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fala quem é Deus e quem Ele faz. Aí quando chega no Filho, ele vai mais ainda. Creio em Jesus Cristo. Quem mais? Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Olha quanto tempo falando de Jesus. Falou do Pai, falou de Jesus, e aí continua. E aí ele vai falar assim: creio no Espírito Santo. Acabou. Ele não fala mais nada sobre o Espírito Santo. Ele fala: creio no Espírito Santo. Acabou. Ele gasta um tempo falando do Pai, gasta um tempo enorme falando do Filho, mas o credo só vai falar assim: creio no Espírito Santo. Mas quem é o Espírito? Qual é a função do Espírito? O credo apostólico não nos traz nada sobre isso. E aí, a partir do século XX, a gente começou a viver umas outras coisas, umas ênfases maiores sobre o Espírito Santo. Mas aí, nesse século XX, a gente começou a entrar na parte das crendices. Por favor, amados, entendam o que eu vou dizer com respeito a tudo que se faça, que se sente, porque as coisas são individuais. Mas eu estou aqui para trazer aquilo que a Bíblia nos ensina. O pessoal começou a beirar as crendices através do Espírito Santo. Um exemplo: o Espírito só está presente, aí eu lembro sempre da irmã Marli, se eu me arrepiar. Onde que está escrito na tua Bíblia esse treco? Fala para mim. Fala só um lugarzinho que esse negócio está escrito. Ou então, o Espírito só está atuando se tiver barulho. Se for assim, hoje eu fui à toa na Igreja Batista, porque o barulho maior era da minha voz. Até o violão, quando começaram a tocar, Arthur, esqueceram de ligar o microfone. Já no final da música que ligaram o microfone. Mas eu creio que o Espírito de Deus ficou trabalhando de maneira poderosa naquele lugar. O que eu quero dizer é que quando chega no século XX, a gente começou a criar uma doideira, me perdoa a expressão, que a gente vê ainda muito hoje. Ontem eu estava vendo, não sei, ontem não, minto, foi hoje, um amigo Everton colocou um vídeo das pessoas todas de branco, e aí ele ainda bota assim fazendo graça, né? Me faltou agora, zombando, falando assim: caramba,
Ainda bem que as igrejas estão se unindo, que o comportamento do pessoal era igual ao comportamento do candomblé, com as roupas, com as mesmas características, os rodovios, mas era uma igreja dita igreja evangélica, igreja cristã. E a gente começou nessas doideiras que, olha, o Espírito só está presente se for dessa maneira, o Espírito só está presente se for de tal maneira. E aí a gente, já falei isso aqui uma vez pregando, se a gente for aí fazer um trabalho de rua, e eu sei que a igreja aqui já fez muito, você vai ver que uma boa parte dos moradores de rua eram cristãos pentecas. É cristão que crê nesse extremo do Espírito, porque isso começou num grupo chamado Quaker, que é um grupo que pregava que o Espírito ele não precisa ser entendido de maneira racional, ele tem que ser sentido de maneira sensitiva. E aí eu não consigo entender, porque se for só de maneira sensitiva, a gente não precisa mais da Bíblia. E ao contrário, é a Bíblia que faz com que a gente saiba quem é Jesus, porque a própria Bíblia diz que ela quem revela Jesus Cristo. Mas através de quem ela nos revela Jesus? Através do Espírito Santo de Deus. E hoje é sobre isso que eu quero tentar falar um pouco, sobre a importância do Espírito para revelar Jesus. Semana que vem, se Deus der graça, eu quero falar sobre o Espírito através do poder. E no outro domingo, se Deus der graça, eu quero falar sobre esse equilíbrio que a gente tem que buscar para entender quem é o Espírito Santo em nossas vidas. Diz assim 1 João 4:13: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Repita comigo: por ele ter dado o seu Espírito. Agora vamos lá para João, não mais a carta, o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Quem achou, diga achei. Saúde. Diz assim: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Repita comigo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Quem está falando isso? Jesus. O Espírito, a função dele é glorificar a quem? A quem? Jesus. Então continuamos. E vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, e um pouco ainda e me vereis. Eu sempre assim que eu me converti, que eu li essa passagem, eu achava isso que Jesus está dizendo uma doideira. Eu achava assim, como que pode? Eu já comentei isso aqui também uma vez. Você está caminhando com Jesus e está morto ressuscitando. Pedro anda sobre as águas, pães e peixes são multiplicados, cego vê, paralítico anda. Milagres que nunca antes fora visto. E aí Jesus vira para os discípulos. Imagina, está Samuel lá caminhando com Jesus, vendo Samuel, isso tudo acontecer. Aí Jesus vira para você, Samuel, e fala assim:
é melhor que eu vá. Quando a gente vai lembrar lá de Jacó, lutando com o Senhor, e na luta, né, o anjo do Senhor fala assim, olha, eu vou embora. E aí o que Jacó fala? Não te deixarei enquanto não me abençoares. E aí Jacó não tinha essa noção do Espírito, porque ainda não era chegada a hora do derramamento do Espírito. E é que Jesus está conversando com os discípulos. E os discípulos vivendo toda essa coisa nunca antes ouvida, nunca antes vista, milagres, maravilhas. E Jesus fala para eles, é melhor que eu vá. Gente, se eu falo sério, se eu estou ali, eu falo, essa tua matemática, Senhor, está errada. Como é melhor? Não dá para ser melhor do que isso. E aí ele fala, olha só, é melhor que eu vá, porque eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E ele vai me glorificar e vai anunciar a vocês tudo que de mim ele receber. Você sabia que você só consegue ser cristão por causa do Espírito Santo? A gente acha sempre assim, olha, eu sou cristão porque Jesus morreu na cruz. Você tem os pecados perdoados porque Jesus morreu na cruz. Você é cristão porque é o Espírito que te convence do pecado, do juízo e da justiça. Você é cristão porque o Espírito revela a você aquilo que Jesus Cristo quer que seja revelado, que é Ele mesmo e a sua palavra. Você só é ou só pode ser cristão e glorificar a Deus através da obra do agir do Espírito Santo na sua vida. Do contrário, Jesus não teria ido. Mas ele fala, tem uma matemática, é melhor, porque esse Espírito que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Eu tenho visto nessa minha caminhada do Evangelho, um povo tremendo, e eu não fico de fora, que busca os dons espirituais. Também não sou de ferro, eu quero esse negócio todo para a minha vida. O que eu puder, eu estou dentro. Porque a Bíblia fala que a gente tem que buscar. Mas o interessante é que a gente não consegue entender as condições que o Espírito nos revela para que a gente possa ser cheio do poder, ser cheio dos dons. O que ele fala? Que a gente tem que ser convencido do pecado, tem que ser convencido do juízo, tem que ser convencido da justiça. Davi, repreendido pelo profeta Natan, no Salmo 51 ele vai escrever assim: um coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração aquebrantado e contrito. O que ele está falando? Um coração que está chorando, que está gemendo, que está sendo rasgado porque foi aquebrantado pela presença do Espírito de Deus. Porque se você lê esse salmo, Davi ali está falando sobre o Espírito Santo. E ele fala, quando eu me aquebranto, quando eu sou convencido, impactado, afrontado pelo Espírito Santo, e eu me rendo a Ele, fala, esse coração Deus não rejeita. Qual foi a última vez que você viu alguém chorando, se aquebrantando por causa de pecado? A gente normalmente se aquebranta e chora quando a gente ouve uma profecia que vem de acordo ao desejo do nosso coração. A gente se aquebranta, a gente chora quando a gente recebe uma bênção esperada, um livramento qualquer, aí a gente consegue chorar. Mas a Bíblia fala que Jesus está falando assim, é melhor que eu vá, porque enviarei o Consolador que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O que eu quero entender é que a gente não se deixa mais ser convencido pelo Espírito dos nossos erros, do juízo de Deus que há de vir, da justiça do Senhor que vai acontecer sem nenhuma dúvida sobre mim e sobre você. Porque na verdade a gente não está buscando uma vida de comunhão com o Espírito. A gente quer ter do Espírito, mas a gente não quer ser através do Espírito. Consegue me entender, amados? Uma coisa, vou dar aí um exemplo para quem gosta de futebol. Uma coisa é eu pegar uma camisa
vou botar um exemplo aí do Barcelona e colocar a camisa do Barcelona. Mas se você perguntar para mim, falando lá da Espanha, pastor, quem o senhor gosta mais? Eu vou falar, eu gosto mais do Real Madrid. É minha opção. Mas não quer dizer que eu não posso usar uma camisa do Barcelona. Mas também não é porque eu estou com uma camisa do Barcelona que eu sou torcedor do Barcelona. Não é porque eu busco o poder do Espírito que de fato eu me tornei templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E somente sendo convencido do juízo, do pecado e da justiça, porque Jesus está falando, é melhor que eu vá, porque se eu não for, olha só o que ele fala, é melhor, se eu não for, o Espírito não vem. E o interessante é que a palavra que está aí, não sei se vocês perceberam, ele fala outro, enviarei outro. Quando a gente pega o original, esse outro está dizendo que não é um substituto para fazer igual, que é um substituto para fazer melhor, para ir além. Vou fazer vocês entenderem, vou repetir o que eu falei aqui antes. O que Jesus fez na cruz? Perdoar os nossos pecados. Ele perdoou o meu, o teu, de todo mundo que está aí no mundão, amém? Todo mundo tem os pecados perdoados, porque o sacrifício de Jesus foi para isso, para todos, sem acepção de pessoas. Mas como as pessoas vão se convencerem do pecado? Através do Espírito Santo, porque essa é a obra dele. A obra do Espírito é fazer que todos se cheguem a Cristo, reconheçam que é Cristo. O grande problema da gente é que a maioria de nós não é sensível ou não é desejoso, ou as duas coisas, de buscar essa comunhão com o Espírito para falar assim, me convença, não me deixe ir para a direita nem para a esquerda, mas trabalhe na minha vida para que eu possa me aquebrantar diante de Ti e assim eu ser revestido do Teu poder. E o grande problema é que a gente quer botar a camisa dele. A gente quer vir aqui, quer dar glória. Aí, minha irmã Marli, com todo carinho, a gente quer se arrepiar, né? Mas a gente não quer se entregar a Ele a ponto de falar assim, faz em mim o que o Senhor deseja. Faz em mim o que o Senhor quer. Me lapida, me purifica, me transforma. E outra parte que eu quero destacar, e eu te convido aí a abrir a sua Bíblia, a gente vai ler um pouco de Bíblia hoje, tá? 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Talvez hoje a mensagem ela não tenha muito aleluia, glória a Deus, ela tenha mais uma cara de estudo, não tenha tanto barulho, mas é chegado o tempo. Interessante que hoje o irmão Leomar, ele me arrebentou, ele nem sabe disso. A música que ele cantou aqui antes, que no comecinho do culto, né, muitos aqui não estavam, é aquela música que fala, Espírito Santo, ore por mim. Eu ia pedir a minha esposa para estar cantando esse hino no domingo que vem, e porque é um hino que a gente canta, a gente se alegra, se emociona, não é assim? Leve para Deus tudo aquilo, não é assim? Mas qual é o momento que a Bíblia fala que você tem que orar o Espírito Santo? Nenhum. A Bíblia diz, ore ao Pai, em nome de Jesus. Essa passagem dessa música, amados, a música é linda, mas é o que eu disse, está na hora da gente entender quem é o Espírito, qual é a obra do Espírito, porque Jesus falou que é melhor que eu vá. Quando a gente lê Romanos 8, que vai falar lá no versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está falando que você tem que orar por o Espírito interceder, ou ele está dizendo que o Espírito que intercede? Ele não está falando que você vai orar o Espírito para interceder, ele está falando que quando você ora, há um cuidado do Espírito Santo, de aquilo que você não alcança, ele levar ao Senhor, como seria o Salmo 50, com o coração aquebrantado e contrito, e gemer diante de Deus e falar, Senhor, restaura, perdoa, liberta, abençoa. Isso é obra dele e ele vai fazer. Toda vez que eu e você vamos orar ao Pai,
Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai fazer a obra dele, que uma delas é gemer diante de Deus por mim e por você com gemidos inexprimíveis. A gente precisa entender, para que a gente não entre em caminhos errôneos, para que a gente não entre em doideiras, que a gente tem visto muito nos dias de hoje, que na verdade não é nos dias de hoje, né? Isso já vem há um tempo atrás. Mas vamos lá, em 2 Coríntios 3. Deixa eu só achar aqui para eu não ter que ficar buscando ali na Bíblia. E eu acho que eu perdi aqui. 3, a partir do versículo 7. Diz assim: o ministério que trouxe a morte foi cravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Não sei quem lembra lá no Antigo Testamento, Moisés queria ver o Senhor, e o Senhor falou: não dá para você me ver e ficar vivo, você vai ver só minhas costas, como se Deus tivesse costas, né? Deus é Espírito. Mas aí, não sei como foi o lance lá entre Deus e Moisés, mas depois que Deus falou: fica numa fenda que eu vou passar de passagem, tipo speed race. E aí, o rosto dele ficou depois brilhando de tal maneira que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés, era necessário ele usar um véu. E aí está falando assim: os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ele está falando assim, ainda que fosse uma glória que ia se acabar, era uma glória temporal, era uma glória que ia terminar. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Olha o que Paulo está falando para Coríntios. Se esse de Moisés era tremendo, imagina como é a glória, o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Quem é justiça? Jesus. Qual é o fundamento, a missão do Espírito Santo de Deus? Glorificar a Cristo. Como ele vai glorificar a Cristo? Convencendo a mim e a você e a todos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, que Jesus Cristo é o Salvador, é o libertador, porque a glória de Deus foi enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que creia não mais pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é a função do Espírito? Nos fazer crer nisso. Então a fé que eu e você temos não é porque nós somos bonzões, que o nosso entendimento se abriu porque a gente tem algum mérito, mas porque o Espírito trabalhou na minha vida, na sua vida, para que essa glória, que é Jesus Cristo em nós, fosse revelada a mim e a você. E por isso que ele está falando que se aquela glória que era de condenação, que ele está falando da época da lei, muito mais agora o Espírito há de manifestar essa glória da justiça. E aí no 10, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Ele está falando que a glória do Espírito em nossas vidas é insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece. Ele está falando, e aí se a gente for lembrar, lá em Mateus 28, Jesus Cristo, antes de ir assunto aos céus, ele vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas como Jesus vai estar conosco se ele for assunto aos céus? Porque ele disse: é melhor que eu vá, porque enviarei o Espírito. Porque aí a Bíblia ainda vai dizer em Tito, que Deus, em Tito capítulo 3, vai dizer que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Ele habita em todo aquele que nele crê. Agora, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Quem conhece a história do santuário, do tabernáculo, e algumas pessoas chegavam para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor, eles só podiam ir até no lugar santo. E aí tinha um véu, e esse véu, atrás do véu, estava ali a arca de Deus, com a vara de Arão, com os 10 mandamentos,
e ali significava Shekinah, a presença da glória de Deus, que esse lugar é chamado lugar santo dos santos ou lugar santíssimo. Escuta o que eu vou falar, que eu sei que isso é difícil da gente entender. Quando o Tito, ele vai escrever que Deus não habita em templos, mas nem templos feitos por mãos, Paulo, ele está dizendo em 1 Coríntios 6, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Quando a palavra que ele usa aí é a mesma no grego que ele usa para falar no lugar santíssimo, ou no lugar santo dos santos. Tu consegues entender que se tu és de Deus, se você foi convencido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em você, porque Deus olha para você e entende você como um lugar santíssimo, como o santo dos santos. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. É por isso que a obra do Espírito é nos convencer do juízo, do pecado e da justiça, porque o desejo de Deus é habitar em nós de maneira poderosa com o teu Espírito, porque Ele enviou o Espírito para habitar no lugar santíssimo. Gente, isso era para soltar fogos. Consegue entender? Eu não sei você, mas eu sou horrível. Até o pecado que eu não quero fazer, como disse Paulo, eu faço. Eu sou horrível. Mas ainda assim, a Bíblia fala que eu, sendo horrível, o Espírito de Deus me vê como lugar santíssimo, a ponto de trabalhar em mim para que eu seja semelhante a Cristo. Porque Ele me convence do pecado, do juízo e da justiça. À medida que Ele me convence disso, meu coração se aquebranta e eu deixo o pecado, eu vou me assemelhando a Jesus. Olha a obra que o Espírito quer fazer em nossas vidas. Olha porque Jesus falou assim, é melhor que eu vá. E o grande problema, e eu vou repetir, me perdoe se estou sendo enfadonho nisso, o grande problema da gente é que a gente não quer de fato ser cheio do Espírito, desse Espírito que nos revela Jesus, que nos confronta para uma vida de santidade. O máximo que a gente quer é botar a camisa do Barcelona, como eu falei. A gente quer os dons, a gente quer ter arrepio, a gente quer estremecer, a gente quer dar glória a Deus, a gente quer fazer um montão de coisa, mas não ter em nós o Espírito que vai nos fazer caminhar numa vida de comunhão com o Senhor e numa vida de santidade. E Jesus está dizendo, eu estando aqui, eu não vou fazer isso, porque o meu papel, a minha função é, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou me crucificar, eu vou apanhar pra caramba, eu vou morrer, vou descer à sepultura, mas vou ressuscitar ao terceiro dia, para todo aquele que crê em mim, possa também agora ter vida eterna. Só que tem um negócio, eu tenho que enviar o Espírito para te fazer entender esse negócio. Do contrário, tu não vais conseguir entender isso. E aí o que é interessante, que a gente acha que pode conhecer a Deus através de mecanismo. Vou dar um exemplo aí. A gente acha porque a gente faz alguns tipos de rituais, alguns tipos de costume, a gente pode conhecer a Deus. A gente acha porque a gente conhece muito de Bíblia, a gente pode conhecer a Deus. Pastor, o senhor está maluco? Está falando que se eu venho em todo tipo de estudo, todo tipo de oração, todo tipo de culto, e se eu leio a Bíblia pra caramba, o senhor está falando que ainda assim eu posso não ter o Espírito ou não ser cheio do Espírito? Eu vou te dizer, eu estou de fato falando isso. Porque se você fizer tudo isso e não permitir que o Espírito Santo de Deus te convença, te direcione, de nada adianta. Eu vou te dar um exemplo. Se você abre sua Bíblia em Atos 15, está lá um concílio acontecendo, e dentro desse concílio eles chegam a algumas soluções, em alguns denominadores comuns, que os apóstolos vão dizer assim: pareceu bem ao Espírito e a nós. Primeiro pareceu bem a quem? Ao Espírito. É dizer, eu me rendo ao Espírito, eu me coloco diante dele para aquilo que ele quer fazer, para aquilo que ele quer realizar. Normalmente a gente vem para a igreja falando, Deus, eu quero isso. Normalmente a gente vem orar dizendo, Deus, eu quero isso. Normalmente a gente vai ler a Bíblia dizendo para Deus, eu
fale comigo dessa maneira. Eu quero que seja assim. Raramente a gente faz essas coisas dizendo: Senhor, o que tu queres para mim? O que teu Espírito me quer revelar? O que teu Espírito quer fazer em mim? Onde, ó Deus, através do teu Espírito, só quer me mostrar que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser convencido, que eu preciso ser mudado. Muitas das vezes a gente toma a decisão e depois, em algum lapso de momento, a gente vai falar assim: agora eu vou orar. Mas a decisão já foi tomada. E a Bíblia fala que o Espírito, ele quer revelar a mim e a você a vontade de Jesus. Não foi o que ele falou? E o meu Espírito vos anunciará aquilo que é meu, aquilo que vem da minha parte. Meu Deus, vocês estão aqui, amados? Amém? Estou me sentindo na Batista hoje de manhã, né? Um silêncio tremendo, chega a dar nervoso. Estou na Metodista, estou, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Né? O povo do coração aquecido, essas coisas assim. Porque a gente precisa entender, amados, e eu vou falar para você o que eu falei hoje de manhã. A Alessandra tem uma irmã que é adotada, e é adotada pelos meus sogros, né? E hoje eu falei para ela, para o marido dela, né? Assim, falando para os filhos, mas para falar para o pai, dizendo assim para ele: olha, o céu é de verdade, mas o inferno também é. Porque a função do Espírito é nos tirar do inferno, revelando quem é Jesus para nós, para nos conduzir ao céu. Eu vou dar um exemplo uma vez mais do que hoje eu analisei na Igreja Batista. Como eu estou te falando, a Igreja Batista hoje, se caísse uma agulha, ia aparecer um terremoto, né? Ia aparecer que estava acontecendo um terremoto. O tamanho era o silêncio. E aí eu ficava olhando, né? A gente vai pregando, como eu estou aqui, a gente vai ter esse costume de olhar, tentar olhar na cara de cada um, no olho de cada um, dentro daquilo que é possível. E eu ficava olhando o povo assim, sabe? Às vezes falava junto comigo, naquele jeitinho deles, bem batista. E eu ficava falando: Jesus, eu creio que o Senhor está com minha cabeça, ainda pregando de manhã, já pensando na noite, mas eu creio que o Senhor está convencendo o povo da tua palavra, de quem o Senhor é. E isso, vendo que o Espírito, ele vai anunciar o que Jesus deseja, para quem ele deseja, da maneira que ele deseja. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu vou melhorar. A gente, às vezes, eu não sei quantos aqui, mas pegava aquela época, principalmente da Bleia, que você ia para as vigílias, e eles diziam assim: diz glória, 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 para tu ser batizado, né, com o Espírito. Pegou isso, irmão? E eu peguei muito isso. Saía suado, né? E para falar glória, glória, glória. Aí a gente vai crescendo um pouquinho, vai lendo a Bíblia e fala: da onde saiu esse negócio de glória, 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 para ser batizado? E aí algumas igrejas, que aí eu não vou citar nome, que eles falam que se você não falar em línguas, você não é de Deus. Se você não fala em línguas, você não pode ter cargo, você não pode ter nenhuma ocupação dentro da igreja. Isso eu estou falando para vocês, não é conversa fora não, conheço algumas ainda no dia de hoje assim. E aí o que algumas pessoas faziam, né? A minha filha, João Pedro, às vezes tem mania, né, de falar aí umas línguas estranhas, né? Quando fala que o negócio está muito legal, mas falam, não falando as línguas pelo Espírito, mas imitando algum tipo de língua. Então o que muitas dessas pessoas faziam? Queria ter um cargo, queria ser visto como homem ou mulher de Deus, decorava a língua do outro. E aí, né, ela começava a falar, foi batizado com o Espírito. E aí eu pergunto para você, onde que a gente vê ser escrito que todos têm que falar em línguas? Quando você vai ler o finalzinho de 1 Coríntios 12, está escrito assim: porventura falam todos em línguas? Língua portuguesa, me ajuda. Porventura falam todos em línguas? Porventura todos profetizam? Porventura todos interpretam? Porventura todos têm os 11 milagres? Porventura todos têm os 11 maravilhas? O que significa esse porventura? Que nem todos falam em línguas, nem todos têm os dons de curar, nem todos operam milagres e maravilhas, nem todos
interpreta, e aí ele termina, aí depois ele entra em 1 Coríntios 13, que vai falar sobre o maior dom, o dom do amor, ou a supremacia de qualquer movimento através dos dons, que é o amor, e aí depois ele termina, procurai com zelo os melhores dons, e eu te mostrarei o caminho mais excelente. O que eu estou querendo dizer com isso é que com o povo Deus vai operar de uma maneira, com outro povo Deus vai operar o outro, porque é o Espírito que vai revelar aquilo que Jesus Cristo deseja. E a gente precisa entender o que vem do Espírito e o que não vem. O que vem do Espírito não é tua experiência. A tua pode ser uma, a do outro pode ser outra, e é o Espírito que está fazendo tudo isso. Porque Ele vai anunciar o que está no coração de Cristo para pessoas diferentes, em contextos diferentes, e às vezes no mesmo contexto usando de maneiras diferentes. Porque quem faz a obra é Cristo através do Espírito. E o Espírito nunca vai, escutem isso por favor, o Espírito nunca vai fazer nada para te exaltar. A Bíblia fala que os humildes serão exaltados, mas a Bíblia nunca diz que a função do Espírito é exaltar alguém. A função do Espírito é exaltar a Cristo, ainda que você faça parte disso daí. Consegue entender? Eu esses dias estava conversando com determinada pessoa, e ela com muito carinho, ela falou assim para mim: mas Deus vai te honrar. E eu não respondi, mas eu tive o desejo de dar uma resposta também no carinho para essa pessoa, só que eu sei que essa resposta talvez não fosse recebida como algo carinhoso. Porque o que é me honrar? João Batista então não foi honrado. Ele perdeu a cabeça. Literalmente ele perdeu a cabeça. Paulo perdeu a cabeça. Paulo foi degolado. Pedro, a gente sabe, crucificado de cabeça para baixo. John Bunyan, que escreveu o livro que a maioria da gente aí conhece, O Peregrino, morreu preso, num cárcere, apanhava pra caramba, mesmo preso. O que é honra? O dia que a gente se permitir ser convencido pelo Espírito, a gente vai entender que honra é todas as vezes que a gente está no centro da vontade de Deus. Toda vez que a gente cumpre aquilo que o Espírito revelou para nós, segundo a vontade de Jesus Cristo, que glorifica a Deus. O grande problema é que a nossa noção de honra é aquilo que é dito pela sociedade. Mas eu vou te contar um segredo. Jesus não te chamou para ser igual. Ele te chamou para andar na contramão dessa sociedade, para ser luz do mundo e sal da terra. E a única pessoa que pode te convencer disso é o Espírito Santo de Deus. Porque se você não entender isso, você vai ser convencido pela sociedade, pela maioria. Mas o desejo do Senhor é te convencer através do Espírito. Eu vou dar um outro exemplo para nós metodistas. Nós metodistas conhecemos a experiência de John Wesley. Eu hoje pregando para os batistas eu falei de John Wesley e vou repetir um pouco do que eu falei lá. John Wesley, cheio de boas intenções, foi pregar para os índios, mas uma experiência terrível, que na volta, quando ele está no navio, o navio está para naufragar, e aí eu não vi, ou ele achava que ia naufragar, e ele viu os moravianos, um grupo de cristãos cantando, e ele fala: mas como é que pode? Está aí nessa tormenta, o navio está quase na pique, quase naufragando, e vocês estão cantando. E os moravianos falam para eles da fé em Cristo, da certeza de Cristo, da certeza da salvação. Falam para eles que Jesus está no controle de todas as coisas. E aí John Wesley chega a dizer assim: eu fui pregar a salvação para esse povo, mas quem vai pregar a salvação para mim? E aí no dia que a gente conhece, 24 de maio de 1738, na rua Aldegarce, ele está lá reunido, e a história que ele conta no diário dele, que ele foi para a reunião sem vontade. Cristãos, tudo que eu estou falando para vocês, por favor, mesmo sem vontade, venha para a casa do Senhor adorar o Senhor. Porque tu não sabes o que o Espírito pode fazer mesmo com você sem vontade. E John Wesley foi sem vontade para a reunião, ele escreveu isso. E aí sem vontade, ele tem a experiência
Espírito, ele sente o coração dele aquecer, e ele sabe que é o Espírito que está convencendo do juízo, do pecado e da justiça, que está fazendo o que está escrito em João 3, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Essa é a função do Espírito, nos trazer um novo nascimento. E aí ele vai para a igreja dele, que é a igreja, muito de cada vez, anglicana, obrigado, ele vai para a igreja anglicana, que é a igreja dele, ele é um pastor auxiliar, e ele começa a pregar contra o pecado. E aí quem conhece a história, era uma igreja do povo de muito dinheiro, os dízimos bacanas, e aí o pastor principal, o titular, fala para ele: filhão, para de pregar sobre esse trem, que daqui a pouco o pessoal lhe dá um dízimo bacana, que tudo é prostituto, cheio de mulher e fora, gosta de tomar uma zinha, esse povo vai embora e eu vou ficar aqui perdido sem salário, porque tu está pregando sobre santidade. E aí, o cara que é movido pelo Espírito, que tem uma vida de comunhão, que se permitiu ser convencido do pecado, do juízo, da justiça, que quer ouvir o que Jesus quer falar, porque a função do Espírito é anunciar o que está no coração de Cristo, é glorificar a Cristo. Ele fala assim: olha, tá bom, não posso mais pregar aqui, então o mundo é minha paróquia. E o primeiro lugar que o cara sai para pregar é no túmulo do próprio Pai. E aí a gente conhece a história, os metodistas estão aqui por causa desse homem que ouviu a revelação do Espírito falando quem é Jesus e qual é o desejo de Jesus para o coração dele. Aí quantos mais John Wesley levantaram? Eu não conheço, porque historicamente você pode pegar um presbiteriano, um luterano, um assembleano, quem é que for, eles vão dizer que depois de tantos movimentos, o maior avivalista que teve até hoje foi John Wesley. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quis fazer assim, o Espírito quis fazer assim na vida de John Wesley. Na minha e na sua vida vai fazer segundo a vontade do Pai. Amém, amado? Porque quem vai revelar tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso, a Bíblia vai dizer que nós precisamos, em Colossenses vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito. Amados, me entendam em nome de Jesus, que toda vez que eu vou falar isso eu fico um pouco preocupado aqui por isso. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 12 que o Espírito Santo dá os dons, e dá, eu creio, você crê, amém? Mas a Bíblia fala que ser cheio do Espírito é todo momento ser convencido do juízo, do pecado e da justiça, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas aí o próprio Paulo vai dizer: seja cheio do Espírito, mas também ele vai dizer: não extingais o Espírito. Extinguir quer dizer acabar, terminar. E como que eu acabo com o Espírito dentro de mim? Toda vez que eu não vivo mais uma vida de santidade, mas vivo uma vida de pecado. Todas as vezes que eu não busco mais o Senhor para saber qual é a vontade dele, que vai ser revelada pelo Espírito. Aí você pode estar dizendo, você que estuda muito da Bíblia, vai dizer: pastor, mas a Bíblia não é que ela revela quem é Jesus, não é ela que ela ensina? Com certeza é, mas quem é que te faz entender? É o Espírito, porque do contrário você vai ler aquilo apenas como uma letra, apenas como um livro. Eu já disse aqui algumas vezes, né? Hoje ele está doente, não está aparecendo muito, mas quem assistia Jô Soares aqui? Beijo do gordo. Quem já viu Jô Soares conversando com o cristão que era lá convidado? Meu amado, o cara sabe de Bíblia a vera, se bobear mais do que eu e você junto, sabe muito, mas ele conhece a letra, ele não tem a revelação do Espírito. A Bíblia está aí para que o Espírito atue nela e revele a mim e a você quem é Jesus e qual é a vontade de Cristo. Minha pergunta é: quando você busca o Espírito, busca os dons, isso eu vou falar melhor na semana que vem com a graça de Deus, você busca para conhecer a Jesus, ou você busca porque se amarra nos dons e acha que vai fazer a obra de Deus através dos dons? E aí eu vou falar outra coisa para vocês, não se espante, eu fui pastor batista. Eu não conheço nenhuma denominação que faça a missão como a Igreja Batista. Nenhuma. A época que eu estava na Batista, a igreja que eu estava antes de eu ser pastor no campo missionário, a época, isso, Rebeca nasceu na Batista, para vocês terem ideia, eles sustentavam 12 famílias,
12 famílias em outros países. Não era sustentava uma pessoa, eles sustentavam 12 famílias. E o interessante é que essa batista que eu era, eles pregam que os dons do Espírito Santo foi só para aquela época, para o início da igreja que está lá em Atos dos Apóstolos. Agora tu pensas comigo, como é mais fácil a gente fazer a obra tendo os dons, ou a gente fazer as obras sem ter os dons? Respondam. Tendo os dons, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque essa parte vai ser para a semana que vem. Eu vou dar um exemplo. Quem viu o último filme aí, eu não sei se vou lembrar o nome direito dele, Até o Último. Até o Último Homem. E baseados em fatos reais, que o cara que quer ir para o exército, quer ir para a guerra, mas ele não aceita usar arma, porque ele é da adventista. E aí é maior doideira, mas ele vai para a guerra. E ele vai para a guerra sem arma. Hoje eu estava pregando lá na Batista, e esse pastor que eu estava lá, o pastor Rafael, ele estava lembrando, eu só tive arma enquanto que eu fazia segurança. E aí minha filha, ela começou a se espantar com a arma, e eu falei, nunca mais vou fazer segurança, e me desfiz da arma. E eu servia lá em Angra. E aí para eu poder pegar o ônibus, que a época era 80 prata, e a gente estava na luta com o Tiago, com as enfermidades que ele tinha, né, que vocês aí já conhecem. Então eu não podia estar gastando dinheiro e eu só podia pegar o ônibus de grátis se eu tivesse fardado. E eu entrava lá em Angra, lá em Monsuaba, sei que alguns aqui conhecem, é pertinho, né, Monsuaba. Eu pegava o ônibus lá fardado e ia para minha casa, na estrada do Pré, lá em Campo Grande, fardado e sem arma. E aí o Rafael está falando, esse doido aqui que eu falo para vocês, que eu ia buscar, às vezes ele ia me buscar em Campo Grande, e eu todo fardado, sem arma, vindo de Angra. E aí esse filme conta desse cara, que salvou, não lembro dos demais, que aí se alguém lembrar, mas 70 e poucas vidas, se eu não me engano, sem ter arma. Mas é óbvio, que quando a gente vai para uma guerra, a gente tem que ter arma. E aí eu te pergunto, então, como os batistas conseguem fazer tanta missão, resgatar tantas vidas, não crendo nos dons? Como? Sabe o que eu creio? Eu, Rogério, creio? Que eles só podem não ter a manifestação dos dons que a gente crê. Porque a Bíblia diz que a gente tem que buscar os dons. Mas com certeza, o Espírito Santo na vida deles os convence do pecado, os convence do juízo, os convence da justiça. O Espírito Santo na vida deles revela qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Pai. O Espírito Santo na vida deles mostra qual é a vontade de Jesus Cristo para a vida deles, onde quer que eles estejam. E aí, através da vida deles, de amor, de entrega, de santificação, de misericórdia, de compaixão, de graça, as outras pessoas olham para ele e creem em Cristo Jesus. E muitas das vezes, eu volto a dizer, a gente quer colocar a camisa, a gente quer os dons, mas a gente não quer que o Espírito Santo de Deus faça de fato morar em nós. Há uma música que se canta aqui também, vem fazer morar, não tem? Falando, Espírito Santo mora em mim. A gente canta esse negócio, mas a gente não tem a noção de fato do que a gente está cantando, porque a gente nem sabe quem é o Espírito, qual é a função do Espírito. Por favor, igreja, entenda, o Espírito não nos chamou para viver de oba-oba, o Espírito não nos chamou para viver de programações. O Espírito nos chamou para que a gente tenha a possibilidade de que Jesus seja revelado a nós, de que nós sejamos convencidos de uma vida de santidade, para que a gente possa fazer a diferença nesse mundo. Gente, vocês não têm ideia do que eu botei aqui para poder estar falando, tá vendo? E já não falei praticamente nada do que está aqui, minha filha já diria, para variar. Mas eu quero ainda, se a gente passar 10 minutos, tenham paciência comigo. Eu quero falar, lembra quando eu falei que ele vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu sei que você está com a Bíblia aí em Tito 3,5. Tito está na Bíblia, tá? É Novo Testamento, que eu sei que é um livro que todo mundo já leu. Todo mundo já leu Tito, né? Um livro
pequenininho, pequenininho, mas que está aí. Achamos? Tito 3:5. Amém, amados? Porque eu quero que a gente leia junto. Amém? Não ainda? Estou falando que todo mundo conhece esse livro, eu sei disso. Essa hora que a Bíblia do celular ajuda, né? Que aí é muito mais fácil. Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu quero que a gente repita essa segunda parte. Ele nos salvou até o Espírito Santo. Vamos? 1, 2, 3. Ele... que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o que está dizendo. Eu sei que tem um pessoal aí que é da antiga que vai entender um pouco o que eu estou falando. Quem lembra aí desse negócio de arar a roupa? Para saber quem lembra disso daí. Porque aí tem um montão de gente que fala assim, é isso aí mesmo, rapaz, quem no barco que não sabe de coisa nenhuma que a gente está falando. Para quem não sabe, principalmente a roupa branca, o pessoal da antiga ficava 300 dias esfregando aquela roupa branca, né? E aí pegava aquela roupa, e normalmente onde tinha um gramadinho, pelo menos lá perto de casa era assim, onde tinha um gramadinho, um verdinho, e colocava a roupa ali, para que ela não manchasse e pudesse secar uniforme, e ela pudesse ficar branquinha. Os mais novos não sabem de nada do que eu estou falando, né? Mas não tenho culpa que vocês nasceram depois. Mas aí depois você ia pegar a roupa, ela secava por igual e estava ali branquinha. Um dos significados que tem aí que está falando que o Espírito, ele nos lavou e nos regenerou. Está dizendo isso, ele pegou a gente que estava sujão, mas limpou de maneira uniforme, de ponta a ponta. E o interessante é que Tito ele não fala que ele só nos lavou, fala que ele nos regenerou. O que é regenerar? Fazer de novo, é te fazer uma pessoa diferente. Qual é a função do Espírito? Ele vai te convencer e vai te fazer a imagem e semelhança do Senhor, porque foi isso que era aí no Jardim do Éden. Nós éramos a imagem e semelhança do Senhor. Qual é a função do Espírito? Nos fazer de novo, como foi o propósito inicial do Senhor Jesus, a imagem e semelhança do Senhor. Ele que em João 3 vai dizer que é o novo nascimento. A gente precisa entender que tudo isso, aí termina dizendo no versículo 6, foi obra de Jesus, por causa de Jesus. Mas quem vai realizar isso em nós? O Espírito. E aí, não precisa para ninguém responder aí, mas talvez a gente perguntasse aqui, quantos que já ouviram falar que o Espírito Santo, ele derrama dons? Talvez todo mundo aqui levantasse as mãos. Mas também se eu perguntar se tu compreende a função principal do Espírito, que é te convencer e te restaurar e revelar a você qual é o desejo do coração de Cristo para a sua vida e para a comunidade, talvez a gente não conseguisse responder, porque na verdade a gente não sabe qual é a função do Espírito. A gente sabe do Pai, a gente sabe do Filho, e a gente não entende que a nossa época a gente vive pela graça, mas através do Espírito Santo. Porque se Deus me der graça, e eu não sei para que, mas eu desisto de ficar escrevendo as coisas que eu escrevo, mas se Deus me der graça, na semana que vem, eu quero estar falando sobre essa parte do poder, para que ele serve, qual é a função do Espírito no manifestar, no agir da igreja. Eu quero estar falando sobre o penhor que ele nos deu, que é o Espírito. E meu desejo é que você abra o teu coração
Ainda que a pregação hoje não seja aquela pregação, como eu disse no começo, né, mais penteca, mais de grito, mais de qualquer outra coisa, mas o meu desejo que Deus tenha colocado no meu coração, é que a gente precisa compreender quem nós somos para o Espírito e quem é o Espírito para nós. A gente precisa entender que Jesus falou, é melhor que eu vá, que para mim na época seria uma doideira muito grande, mas ele fala que, olha, eu vou te enviar um outro, que vai fazer algo melhor, vai te convencer e vai te fazer caminhar no caminho de vida. A gente precisa entender isso, igreja do Senhor Jesus, porque se a gente não entender isso, não vai haver avivamento, não vai haver um derramar poderoso do Senhor. Eu quero terminar falando ainda disso, sem falar do poder, mas falar do que os discípulos experimentaram. Eles experimentaram a palavra durante 3 anos, amém? E viram os sinais através de Jesus Cristo. Algumas vezes eles também foram usados os sinais quando Jesus enviou os 70 em duplas. E aí o pessoal volta dizendo, olha, os demônios nos submetem, os enfermos são curados. E Jesus vira para eles e fala, não se alegre com isso não. E a gente não aprendeu esse negócio aí. Alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. E aí Jesus fala para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Mas esse poder, esse Espírito, ele veio através de uma vida de 3 anos, aprendendo da palavra, mas aprendendo também da atuação do Espírito Santo na vida do próprio Cristo. Não sei se vocês estão me entendendo. Sem palavra e sem olhar para Jesus, a gente vai fazer um montão de besterol, mesmo que a gente diga que é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito só foi derramado depois que Jesus ficou 3 anos para ele ensinando sobre a palavra, e Jesus foi mostrando para eles qual é a função de ter o Espírito, de ser revestido do poder. Isso eu estou falando para deixar um link para domingo que vem. E eu lembro que quando eu fui fuzileiro naval, eu fui fazer uma manobra chamada Manobra da Amizade, que essa manobra era realizada com os americanos. E Fábio, nessa época era muito bacana, na época que, quem aí vai lembrar que All-Star e Nike era marca pra caramba, e a gente lutava para ter um All-Star, o Nike estava começando, e os americanos iam para dentro do mato fazer manobra de All-Star e Nike. E foi um tal de naval roubando o tênis do pessoal durante a noite que vocês não têm ideia, né? Brasileira só Jesus na causa. Mas aí eu lembro, e já falei isso aqui também assim que eu cheguei na igreja, que entre os dias houve um dia que os próprios americanos, era o capitão fuzileiro naval americano, dizendo que as maiores baixas dos americanos numa guerra eram causadas pelos próprios americanos. E aí estou falando isso em 1990, tá, Marcos? Foi logo ali, alguns aqui nem eram nascidos, mas foi em 1990 que a gente teve essa manobra, porque o que eles diziam, exemplo, eles tinham que atacar aqui. E aí ao redor estavam os americanos, e eles tinham muito poder de fogo, mas eles eram meio cabeçudinhos, então eles tacavam a bomba, matavam aqui, mas matavam os americanos que estavam em volta. Isso dito pelo próprio capitão dos Estados Unidos. E aí depois tinha um dia que nós tínhamos que apresentar as nossas habilidades e as nossas armas, e aí os americanos, eles assistiam e era folga deles. No dia seguinte, os americanos iam apresentar as armas dele. Tem uma parte que eu acho que era muito interessante. Quem aí, não sei, quem já frequentou o baile, mas isso hoje já está até meio demodê, que tinha um negocinho branquinho que você sacudia assim e ele ficava verde. O pessoal usava no baile para botar na testa, num monte de coisa. A gente uma pulseirinha, a gente ia para a manobra e a gente ia para o mato, a gente tinha que cortar um galho de uma determinada maneira para a gente não perder o caminho, na época. E os navais americanos, eles sacudiam aquele negócio e botavam lá verdinho na árvore. E a gente nem sonhava em ter aquilo ainda.
Mas aí quando a gente foi se apresentou no dia, o que a gente sabia fazer, habilidade, combate, tiro e tal, e eles ficaram assistindo, e eles foram folgar e a gente foi ralar, em termos de limpeza, comida, porque era o nosso dia. No dia seguinte eles iam fazer e a gente ia ficar na boa. O que acontece? Chegou no dia deles, eles botaram fogo no mato, na apresentação deles, e não sabiam apagar o fogo, não tinham habilidade de subir pelas montanhas, para poder ir de cima para baixo apagando o fogo. Quem foi apagar o fogo? A gente, no nosso dia de folga. O que eu quero dizer, amados, que se a gente tiver força, tiver poder, mas não ouvir a voz de Deus para usar o poder que a gente tem de maneira correta, a gente pode incendiar muitas coisas e ainda assim dar glória a Deus, achando que é Deus que está fazendo. O meu desejo é que a gente tenha a revelação do Espírito em nossas vidas, para que a gente possa fazer a obra que Ele tem nos confiado com poder, mas o poder que glorifica a Cristo Jesus diante daqueles que ouvem a voz do Senhor. Amém, meus amados? Que o Senhor nos abençoe, mas eu quero orar. A gente ainda vai ter ceia, creio eu que a gente não vai passar de 9 e 10. Mas enquanto você fica de pé para orar, eu quero chamar minha esposa para cantar um hino. É um hino antigo. E eu pedi que você, se puder, feche os seus olhos e deixe a letra desse hino falar em seu coração. Logo em seguida estarei orando e ministrando a ceia. Eu não posso viver
Ó Deus amado, nós queremos nos render a Ti, nos render, Senhor Deus, à Tua vontade, ao Teu senhorio, ao Teu domínio. Por isso eu te clamo, ó Deus da glória, que o Teu Santo Espírito venha operar em nós de maneira poderosa, de tal maneira que os nossos corações se aquebrantam pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, de tal maneira que a nossa mente se abra para ser transformada pela atuação do Teu Santo Espírito em nós. Queremos, desejamos ser cheios do Teu Espírito. Queremos, desejamos, ó Deus, ser selados, renovados, lavados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Venha, Deus da glória, porque sabemos, ó Deus, que Tu enviaste Jesus Cristo para a salvação, para perdão dos pecados, mas que o Teu Espírito foi derramado para nos fazer saber a vontade de Deus Pai, porque é o Teu Espírito que nos revela o querer que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Teu Espírito que nos reveste de poder, de unção, e queremos que isso seja uma realidade sobre nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, nos momentos que nos comportamos como meninos, que fomos infantis diante, Senhor Deus, dos Teus ensinamentos e do Teu agir. Mas nessa noite nós queremos alcançar a maturidade espiritual. Queremos, Senhor Deus, alcançar a Tua vontade e sermos, ó Deus da glória, cheios do Teu Espírito Santo, dizendo a Ti, ó Deus da glória, faça como Tu queres. Derrama os dons através do Teu Espírito. Abra, Senhor, a nossa visão, nos dando a visão pelo Teu Santo Espírito. Que o nosso coração seja dominado pelo, Senhor Deus, o convencimento do Teu Espírito para nossas vidas. E que a Tua igreja caminhe, Senhor, na direção do Teu Espírito, segundo que o Espírito nos revelar. Por isso, venha, Pai, derrama o Teu Espírito sobre nós, do menor ao maior, do mais moço ao mais velho. Diz a Tua palavra, Deus, que o Espírito também é o Consolador. E eu te peço, consola a família Bratiano, sustenta esta família pela força do Teu poder, ó Pai, que é concedido pelo Teu Santo Espírito. Deus da glória, tremendas coisas o Senhor faz e clamamos que elas sejam feitas na vida dessa família, no nome santo e poderoso de Jesus. Peço também que o Senhor venha ministrar cura sobre os enfermos presentes, os ausentes como o Marcão, que precisa do Teu socorro, a Serena, filha da Cindy e do Marcos, que precisa das Suas provisões. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, visita cada um nesse momento e opera a cura, Pai da glória. Eu clamo a Ti que assim seja feito. Ó Deus Santo, nós vamos ceiar, vamos participar da mesa contigo, ó Deus. E é o Teu Espírito que opera em nós para quebrantamento. E assim sendo, nós seremos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E com esse perdão, sabemos que dos nossos pecados Tu não Te lembrarás mais. E nos assentaremos na ceia, em memória do Senhor Jesus, por tudo que Ele conquistou na cruz, para a glória do Teu nome. Por isso, Espírito, ó Deus Espírito, Pai de Espírito, venha reinar, Trindade, sobre nós, Deus Trino, opera as Suas maravilhas, porque queremos assentar à mesa com o Senhor, não porque merecemos, como diz Tito, não há mérito em nós, mas por tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Assim te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus.